O ciclo for é um dos ciclos mais utilizados dentro do PHP. Não é provavelmente o mais utilizado, mas é um dos mais utilizados. Vamos ver aqui como é que ele funciona. Ele permite executar um bloco de código um determinado número de vezes. Aliás, como acontece com o while e com o do while. Ora, neste caso concreto, é constituído por 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é chamado iniciador. Ele indica o valor inicial de uma variável que nós chamamos de contador. Essa variável contador é a variável que vai mudando de valor ao longo do ciclo até se atingir um determinado nível em que a variável ultrapassa a condição para que o ciclo continue a ser executado. Então reparem, o primeiro é o iniciador. O segundo é a condição. Ele avalia qual é o valor do contador. Se essa condição for falsa, o ciclo termina. E depois temos o terceiro espaço, que é o valor do incremento, isto é, nós vamos incrementar o contador em cada ciclo. Reparem que na prática é muito mais fácil perceber como é que isto funciona. Nós temos então a expressão for, e o for significa para que, ou enquanto, vamos lhe chamar assim, o x começa por ser igual a 1. Depois temos um ponto e vírgula para separar para irmos para a segunda área. Aqui nós temos o iniciador. Aqui nós vamos perguntar ao ciclo se o x obedece a uma determinada condição, que neste caso é x é menor que 10. Ok, se o x for menor que 10, o ciclo continua. E aqui nós vamos alterando o valor do próprio x, isto é, fazemos o incremento do contador. Então nós temos a iniciação do contador, a análise do contador e o incremento do contador. Ora, tudo o que acontece aqui dentro não tem obrigatoriamente que ser usado o x aqui para apresentar o que quer que seja, mas eu aproveitei o código para fazer o quê? Para apresentar qual é o valor do x e colocar uma quebra de linha. Então isto significa que se nós formos aqui ao nosso código, nós vamos ter aqui este primeiro exemplo que é exatamente isto. Isto é, ele permite mostrar ao longo da execução do ciclo os valores que o x vai assumindo. Na primeira volta ele é o 1, na segunda já é o 2, o 3, o 4, até chegar ao 9. Quando chega ao 10, o que é que vai acontecer? Como x é menor que 10, e neste caso esta instrução aqui seria falsa, porque quando o x chega a 10, ele já não é menor que 10, é menor ou igual, ou melhor, neste caso será igual a 10, então esta condição já não se verifica e por isso o ciclo para de ser executado e salta fora. Okay? Este echo HR é apenas para colocar este separador que aqui está. Bom, vejamos aqui que, mais uma vez, se for executada apenas uma expressão, não é necessário o uso de chaves ou de chavetas. Nós podemos escrever isto desta forma. Pese embora o facto que eu não recomendo esta utilização. A forma mais correta é utilizarmos desta forma, ok? O resultado, obviamente, vai ser exatamente o mesmo. E no caso do ciclo for, embora não seja muito frequente ver isto que eu vos vou mostrar, ele pode conter uma assinatura diferente e pode até ter mais do que uma diferente. Neste caso, reparem, eu inicio o contador fora deste espaço do ciclo. É possível. Ora, se eu iniciar fora deste espaço do ciclo, o que é que eu faço aqui nas 3 áreas? Eu posso pura e simplesmente ignorar aqui a definição do i, e posso também ignorar aqui o seu incremento se, por exemplo, no interior do código eu tiver o incremento do i. Okay? Porque se eu não tivesse este incremento do i, o que é que iria acontecer? Ele estava aqui definido como contador, aqui estava a condição, mas como não havia um incremento, o que é que iria acontecer? O ciclo ia ficar infinito. Então, esta forma também pode existir e pode ser encontrada algumas vezes no código de PHP, sem qualquer problema. O primeiro e último parâmetro também podem ser divididos, isto é, em vários parâmetros, usando uma vírgula como separador. Este caso pode parecer um bocadinho mais complexo, mas na realidade não é. Reparem o seguinte, eu expressamente defini aqui que o contador, que é a variável que vai controlar o ciclo, é igual a 1 no início. Mas coloquei uma vírgula e disse, há uma outra variável x que é igual a 10. Então aqui no segundo espaço, que é separado por um ponto e vírgula, eu pergunto, o contador é menor que 10? Obviamente que na primeira execução é, na segunda também, e assim sucessivamente, até o contador ter um valor igual a 10. E reparem que ele tem aqui o incremento, mas eu coloquei aqui uma vírgula e disse, ok, para o contador eu vou incrementar, mas para a variável x eu vou fazer um decremento, isto é, removendo uma unidade a cada volta do ciclo. Então quando eu apresento o x, o que é que vai acontecer? Bom, vai acontecer aqui este exemplo, vamos aqui procurá-lo, que é este que aqui está. Reparem, ele começa a apresentar o x vai perdendo unidades, enquanto o contador vai ganhando unidades. Quando o contador chega ao valor 10, termina, e quando ele termina, o valor do x foi, entretanto, sendo alterado por cada ciclo em cada uma menos uma unidade, ou a cada volta menos uma unidade.
Bom, mas vejamos aqui um último caso que permitirá introduzir o próximo ciclo. E que é o seguinte, por exemplo, nós podemos apresentar todos os dados de um array, uma coleção, utilizando o ciclo for. Como nós sabemos que um ciclo for é baseado em índices e valores, nós podemos utilizar qualquer coisa deste género. Vamos imaginar aqui este array, que é um conjunto de nomes, ou uma coleção de nomes. Então eu posso fazer um ciclo que diz o seguinte, ora, o array, como é de índice de base 0, começa no valor 0, o índice. Se o índice for menor que o size of nomes, ora, esta função size of nomes é uma função que permite contar quantos valores é que o meu array tem. É a mesma função que pode ser utilizada porque ela é um alias, como diz aqui, é um alias da outra função chamada count. Então se eu usar aqui size of ou se eu usar count, estamos a escrever exatamente a mesma coisa. Então o que isto vai contar é quantos elementos existem dentro do nosso array. Ora, neste caso existem 3. Como eu estou a colocar menor que 3, então o ciclo só vai ser executado enquanto o i for igual a 0, 1 e 2. Aqui temos o incremento do i e aqui nós temos a apresentação dos nomes de índice. Este índice está a ser aproveitado porque faz parte do ciclo for para ser utilizado como o índice que vai permitir apresentar primeiro o João, depois a Ana e depois o Carlos. E por isso nós temos aqui esta apresentação em baixo. No entanto, existe um outro ciclo mais dedicado à apresentação dos valores de uma coleção e é isso que nós vamos ver já a seguir, que é o ciclo for each.